5 minutos com você, programa 26. Você já percebeu como os problemas relacionados à família se intensificaram dos tempos de seus avós para a atualidade? Por sinal, é muito interessante uma revisão da questão ao longo do século XX. A história da família brasileira começa naturalmente com o descobrimento do Brasil e do envio à nação que se formava dos degredados portugueses que aqui encontraram os nativos com os quais começaram a se unir, sem que provavelmente padrões e valores mais profundos provavelmente tenham sido cultivados. Os futuros colonizadores se juntaram a esse grupo nos séculos seguintes, acrescentando às estruturas familiares os escravos oriundos do continente africano. A situação somente começaria a se definir dentro de padrões europeus, de onde se originava o povo que aqui se fixava entre os anos 1890 e 1930, com a imigração maciça de inúmeros grupos de portugueses e italianos atraídos pelo trabalho na agricultura paulista, bem como na indústria que dava os primeiros passos, refletindo o espírito empreendedor de um gênio ainda pouco reconhecido chamado Francesco Matarazzo, que ampliou seus negócios em várias frentes que variavam da área química à de transformação. A partir de 1910, chegam os primeiros imigrantes japoneses, fixando-se basicamente no estado de São Paulo. As tradições e costumes dos representantes de várias raças e países somente começariam a se misturar a partir da segunda geração, o que nos projeta aí pelos anos 60. A vida no interior e nos grandes centros urbanos que se expandiam já mostrava acentuadas diferenças. A influência da literatura, do rádio, do cinema e mais à frente das publicações especializadas já fomentavam comportamentos diferentes. O estilo americano de ser substituía de forma visível o europeu, que compusera a maior parcela da população brasileira. A mulher, oprimida durante milênios e formada no nosso país para ser a escrava do lar, cozinhando, lavando, passando e procriando, começava a se ocupar a um espaço outrora apenas sonhado, passando a ir além da alfabetização, do corte e costura, da culinária e do bordado, sendo encaminhada para a formação superior. A criança, sempre uma consequência do relacionamento homem-mulher, parte de famílias numerosas, ao mesmo tempo que vai se tornando o centro das atenções e cuidados dos pais, começa a ser alvo dos criadores e formadores de opinião da mídia impressa e televisiva, dispondo de programas e filmes invariavelmente incutindo a ideia da violência dissimulada na permanente luta do bem contra o mal, do mocinho contra o bandido, do herói contra o derrotado. Surge a pílula anticoncepcional, é aprovado o divórcio, o sexo vai se tornando objeto de consumo nos anos 70, 80, 90, abrindo caminho para os comportamentos desajustados e indefinidos do início do século XXI. Essas 3 décadas finais do século XX, notadamente nos grandes centros, mostram um afastamento progressivo de tudo o que evoca a ideia de Deus e do espiritual. Preenchendo esse espaço, intensifica-se o consumo da droga, transformada em negócio altamente rentável e, ao mesmo tempo, poderosamente degradante para uma sociedade focada no consumo desenfreado e no capitalismo. As gerações nascidas nesse período experimentam a pressão dos pais separados, dos videogames que fazem a apologia da violência, bem como filmes das armas sofisticadas e letais, dos policiais que se insurgem contra os sistemas dominantes, da indisciplina, da falta de objetivos ou oportunidades. A globalização invadiu países, reduzindo drasticamente postos de trabalho para várias gerações habilitadas ou não por formação específica em diversas áreas. Diante de um quadro de incertezas, a família está em crise. E como dizem os estudiosos, a família é a célula principal do grande organismo chamado sociedade. Altamente individualista pelas influências sofridas no processo de formação de que é resultado, a criatura humana precisa refletir mais profundamente sobre si mesma, sob pena de comprometer sua continuidade no planeta a médio e longo prazo.